Olá, meu nome é Max, consultor de sistemas exatos CA Goiânia. Esse vídeo aula eu vou mostrar o processo e o passo a passo para configuração e importação dos inventários para dentro do sistema. Aqui eu já tenho minha planilha pronta do Excel. Aqui eu tenho o subgrupo com a descrição do poder próprio, a descrição do produto, que são os produtos. Aqui o código do produto, que vai ser aplicado dentro do sistema. Esse código pode ser sequencial, o número que vocês tiverem aí, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou sucessivamente. Aqui temos a posição do inventário, a unidade, aqui é a sigla da unidade, a posição do inventário podendo ser 12 ou 99, quer dizer que é no final do período. Aqui a quantidade e o valor unitário, quantidade do produto e o valor unitário por produto. Ok, aqui a finalidade do Excel é o que? Adicionarmos 4 casas decimais depois da vírgula. Nesse caso aqui eu vou selecionar esses campos, clicando com o botão direito, formatar células. Aqui na aba número, no campo número também, como está 2 casas decimais, eu vou adicionar 4. Aqui aparece um exemplo, vou dar um OK. Aqui vocês vão perceber que apareceu 4 casas decimais depois da vírgula. Bom, aqui no Excel aparentemente é só isso. Vamos salvar o arquivo. Eu vou na opção salvar como. Em salvar como, vou escolher o diretório onde vou salvar meu arquivo. E aqui que é o importante, vamos salvar o arquivo num formato PRN. Algumas versões do Excel não vai ter essa sigla PRN, mas vai ter escrito texto formatado separado por espaço. Se não tiver a sigla PRN, podem selecionar essa opção, texto formatado separado por espaço. Vamos salvar. Aqui já tem um arquivo, vou substituir ele. E OK. Aqui está dizendo que nós podemos perder alguns recursos, porque o arquivo ele foi alterado o formato, mas não tem problema, isso aqui é para o sistema e para o Excel aqui continua. Ok, eu vou colocar um sim, eu vou fechar, que não há necessidade de me salvar esse trabalho, porque eu não vou utilizar mais a planilha, mas se vocês quiserem deixar salvo, ou algo assim, podem deixar também. Agora vamos no UltraEdit. Vou mostrar aqui no meu diretório D o arquivo do inventário já no formato PRN aqui, ó. Esse aqui é meu arquivo PRN, eu vou abrir ele para vocês. Aqui, ó, em modo texto. OK. Vamos fechar, vou abrir o UltraEdit. O que é o UltraEdit? É um programa editor de texto, né? A finalidade dele é excluirmos coluna e excluirmos linha completamente sem alterar a estrutura do arquivo. Essas mensagens que é de propaganda, estou no modo trial, que é de teste, né? Bom, qual a finalidade do... Coloquei um lá sem querer, Ctrl Z. Qual a finalidade do UltraEdit? O UltraEdit, o que acontece? Eu vou tirar toda a coluna de vírgula, tudo de uma só vez, sem ser uma por uma. Ok? Sem alterar a estrutura do arquivo, ele vai ficar uma em cima da outra. Então vamos selecionar o campo vírgula, vamos vir no menu column de coluna, modo coluna, column mod. Bom, selecionamos, após selecionarmos que ele sumiu, e novamente vamos voltar no menu column mod e vai habilitar as outras opções. Cut column é recortar a coluna, então vamos recortar e vamos colocar o numeral 1 para ser uma coluna. OK, vocês vão perceber que o campo vírgula, a coluna inteira foi excluída e mantendo a estrutura do arquivo uma em cima da outra. Novamente vamos selecionar a vírgula. Como eu já selecionei o modo coluna, ela já vai estar habilitada aqui. Se isso não estiver habilitado, novamente clique em column mod. Vou dar um exemplo, cliquei, sumiu, né? Eu clico novamente,
Novamente eu clico em column, habilitou os outros menus. Cut columns, deletar, numeral 1. Ok, feito isso, aqui no Tedit aparentemente já está ok. Deixa eu fechar essas páginas aqui embaixo. Isso. Agora, o que nós vamos fazer? Alguns usuários que já dei auxílio, alguns preferem não excluir essa primeira linha para poder identificar em que campo fica cada item, né, do arquivo. Eu necessariamente eu vou excluir, pois eu já sei em quais campos fica cada item do arquivo, né? Se eu não souber também, eu volto lá, abro o arquivo Excel, que está tudo lá. Bom, agora vamos fazer o que? Eu vou fazer exclusão dessa linha inteira. Por que não? Se você for importar esse arquivo para dentro do sistema, vai dar um erro na linha 1, pois na linha 1 não tem a informação correta como vai ser informado dentro do sistema. Mas isso não vai impedir também de ser importado, ele importa. Mas como eu quero evitar advertências, algo assim, eu vou excluir. Aí isso aqui já fica a preferência de vocês. Agora, como eu vou clicar aqui na linha 1 com o botão direito, vou na opção Delete e deletar linha, Delete Line. Vocês viram que deletou toda a linha e também mantendo a estrutura do arquivo. O que acontece? Vou dar um Save. Meu arquivo já está pronto do jeito que eu quero. Vocês podem salvar como, que é Save As, ou só Save, vai salvar o mesmo arquivo que foi salvo no formato PRN. Nesse caso, vou dar um Save mesmo, vamos salvar o arquivo. Vou fechar aqui o meu Ultra Edit, vou lá no diretório D. Aqui entrando no diretório D, tem um arquivo do inventário, já no formato de Edit. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, abrir pelo Ultra Edit, né? Isso aqui é só para informar que ele foi salvo. E o arquivo vai estar do jeito que nós já deixamos configurado, sem as vírgulas e sem a primeira coluna. Ok? Vocês vão perceber que vai ter uma extensão BAC, certo? Importação do inventário é um arquivo temporário que o próprio Ultraedit cria, né? Extensão tipo um backup do arquivo, certo? Mas que não tem importância. O importante é esse arquivo aqui. Eu abri, conferir a informação e está igual no Ultraedit. Agora o que vamos fazer? Vamos abrir o sistema Exactus. Deixa eu minimizar minha tela. Deixa eu abrir meu sistema. Ele já mapeou, né? Eu vou instalar, não, mas Tá um pouco lento. Vou fazer um monte de processo também. Tá bem lento mesmo esse arquivo de vídeo, pesa muito esse programa. Ok, essa mensagem é normal que foi programada uma cópia, né, e ela não foi feita, então o sistema dá essa advertência, dizendo que não foi feita a cópia e para fazê-la. Bem, vamos entrar no sistema. Tá bem lento mesmo o computador, tem que dar uma olhada ali depois. Ok, aqui eu já estou com o meu sistema aberto. Já tem uma empresa criada, que é a 0101, que eu criei para importação do inventário, que é a empresa teste de importação do inventário. Aqui eu vou mostrar para vocês que no cadastro produtos, vocês vão perceber que não tem nenhum produto. Ok,
ok? Zerado, não tem nenhuma informação. E o mesmo tanto para o inventário também. Tanto a posição 12 no final do período, ou a 99 também, que é no final do período, vamos confirmar, vou dar um F2 zerado também. Vou gerar um livro do inventário, vou colocar uma posição 99 que já está. Ok, não existe movimento para este mês, certo? 31/12, eu estou no mês 12, né? E agora vamos lá, então vamos aqui no menu utilitários, importação, arquivo texto, configuração do layout. Nós vamos configurar o layout de acordo com o que está no arquivo. Primeiro vamos configurar o cadastro de produto para importarmos o produto e para depois, quando for importar as informações do inventário, já tem o produto cadastrado. Né? Aqui eu dou um F2, essa mensagem porque eu não coloquei nenhum campo aqui. Bom, vocês estão vendo que no campo configuração não tem nenhum código. Eu vou adicionar minha primeira configuração, certo? Nesse caso aqui eu selecionei a código da importação 16, que é o cadastro de produto, e a configuração eu adicionei 1. No caso de vocês, se tiverem algum outro código, vocês podem alterar ou incluir um novo código, de acordo com a preferência de vocês. Vou dar um F7, modo inclusão, descrição. Vou colocar cadastro de produto, inventário, certo? Agora o campo posição, o que é o campo posição? Posição aqui é a coluna. Por exemplo, o campo tributário, aqui nós temos o campo coluna, onde o campo, essa campo coluna vai ser o campo posição dentro do sistema. Por exemplo, aqui o subgrupo, aqui o código do subgrupo, vamos lá no Nutredit, aqui a posição dela, que é a coluna, bem aqui embaixo vocês estão vendo, que é a coluna 1. Vamos adicionar ela aqui com, vou pressionar Shift e adicionar na seta, eu selecionei. Ok, começa na coluna 1 e com Select, aqui vocês estão vendo meu mouse aqui, 9, quer dizer que com 9 casas. Então aqui no sistema vamos colocar a coluna 1, onde está o subgrupo, e o tamanho dele são 9 casas. Agora o que o sistema vai fazer quando ele importar? Ele vai pegar todo esse campo aqui, a coluna 1, a coluna 9, e dentro desse campo ele vai identificar que esse aqui é o campo do subgrupo, ok? Agora aqui no poder próprio, nesse campo aqui, pra falar a verdade, teria que ter deixado, eu não lembrei muito bem onde. Vou abrir aqui, não, vou abrir a planilha do Excel para eu lembrar. Se quer decorar, mas tanta coisa a gente faz que eu não decorei muito bem. Bom, no caso, aqui é o grupo e o poder do, que é o subgrupo. Então vamos novamente alterar. O código do grupo vai ser 1 e aqui 9, né, que é a mesma posição do grupo, ok? Grupo. E o subgrupo. O subgrupo aqui no Nutredit, o que ele vai ser? Esse poder próprio. Vou colocar ele na coluna 51 com tamanho de exatamente 13 casas aqui embaixo. O que eu vou colocar? 51, que é a coluna, é o campo de posição, 51 com 13 casas. Deixa eu verificar, confirmar. 51 com 13 casas. Isso. Nesse sistema já coloquei o subgrupo, o código do grupo e o subgrupo. Agora o item é o código do item, que vai ser o código do produto. Por exemplo, a sequência produto 1, produto 2, produto 3. E nesse caso aqui, o código vai ser esse campo. Aqui no meu caso, eu tenho 2 casas. No arquivo de vocês podem haver mais casas. Daí vocês vão selecionar de acordo com o tanto de casas, né? No meu caso são 2. O campo do código vai começar na coluna 94 com 2 casas. Aqui bar select 2. Então vamos lá. 94
coluna, código do item 94, com 2 casas. Agora vamos ver mais que informação tem no arquivo, que agora é a descrição do produto. A descrição do produto, deixa eu arrastar para cá. Ela vai começar aqui na coluna 96. Código. Cadê descrição? A descrição. Ela vai começar na coluna 96, 96, com tamanho. Vamos verificar. Vou pegar de acordo com o maior. Com tamanho de 36. Isso aqui tem uma particularidade também nesse campo. 36 o tamanho. A posição é a coluna, que é onde começa a leitura do campo, e ele vai ler com no máximo 36. No arquivo de vocês, a descrição do produto, se ela for maior do que alguns outros produtos, a descrição, por exemplo, esse é menor o campo, mas vocês vão pegar de acordo com o maior. Por que acontece? Se fazer ele informar a leitura até aqui, por exemplo, dentro do sistema de vocês, por exemplo, se vocês vão começar aqui na coluna 96 e fazer o sistema ler só até este campo, por exemplo, ele vai ler só até aqui. Os outros campos eles vão ignorar. Então, é bom nessa parte aqui vocês peguem o produto que tiver com o nome maior para ele pegar tudo que tem dentro daquele campo. Ok? Não vai cortar a informação. Agora aqui no próximo campo, a unidade. Nesse campo aqui, unidade, onde que nós vamos informar ela aqui no sistema? Aqui já tem o campo, unidade. Vamos aqui no Tredit, ele começa na coluna 134 no meu arquivo. O tamanho aqui eu nem preciso, mas eu vou selecionar 2 casas. Então, coluna 134 com 2 casas. 134 com 2 casas. Vamos verificar mais informação. O que nós vamos precisar? Esse sim. Deixa eu lembrar o que é. É o inteiro. Vamos lá dentro do sistema verificar se tem inteiro sim ou não. Aqui tem um campo. Opa, aqui no Tredit. O sim. Que é o campo inteiro. No meu sistema ele começa na coluna 149 com um tamanho de 3 casas. Então 149 com 3 casas. Ok, aqui aparentemente já está ok. Deixa eu confirmar aqui. Cadê o Tredit? Aqui já é o que? Aqui já é a posição do inventário, a quantidade e o valor unitário, certo? Então essas informações aqui já não precisa aqui, porque nós estamos primeiro importando o cadastro do produto. Depois vamos mexer nesse arquivo, que é a importação do inventário, a informação que vai lá no inventário. Então dentro do sistema, aparentemente no arquivo que eu tenho, é só essas informações que nós vamos preencher, certo? Que o campo posição é a coluna do arquivo, e o tamanho é a quantidade de casas que vai ser utilizado, né? A quantidade de casas selecionamos a coluna e contamos quantas casas que compõem o arquivo, né? Nesse caso aqui está feito um arquivo configurado. Vou salvar. Ok, agora vamos dar o F2 no campo configuração. Vou selecionar aqui primeiro cadastro de produto. Aqui vou dar um F2, pronto, tá criado aqui. Ok, agora vamos sair dessa tela novamente. Utilitários, importação, arquivo texto, importação do arquivo. Importação do arquivo, código de importação. Vou dar um F2, é o 16, né? Mas é o cadastro de produto. E o código é 1, o código é o que eu acabei de criar. Ok? Aqui vamos buscar o arquivo, dando um F2 no campo ou clicando na lupa.
Por aqui eu vou navegar até meu diretório D. Vou selecionar meu arquivo PRN, esse aqui. Vou abrir ele. E aqui eu vou mandar gerar para fazer a importação. Pronto, importou. Eu tenho pouco produto, foi rápido, né? E esse relatório de ocorrências, aqui ele sempre aparece, mas também não criticou nenhum erro, certo? Vamos fechar essa tela, fechar. Aqui no começo vocês verificaram que eu mostrei que aqui estava vazio. Vou vir aqui no cadastro de produto, dar um F2, olha aqui. Aqui os produtos, de acordo com o código que estava no arquivo, a descrição, código do próprio informante e o NCM. O NCM no meu caso não tem. Mas de vocês, se tiverem, podem colocar que ele importa de acordo com o NCM de vocês lá, certo? Vou entrar aqui em um arquivo, em um produto, para vocês verificarem. Pronto, aqui eu entrei, certo? Tá tudo importado. Vou salvar essa tela inteira. Aqui tem as informações, sim, a unidade, a descrição, mercadoria, ok. Agora vamos dar um ESC, vou sair. Agora vamos configurar o próximo passo, que é a importação do inventário. Novamente, utilitários, importação, arquivo texto e configuração do layout. Tem duas opções de chegar nesse campo, configuração do layout. Vocês podem vir nesse mesmo caminho. Opa, aqui no... Isso acontece, não? Novamente, utilitários, importação, arquivo texto. Eu vou mostrar agora como entra aqui na configuração do layout por aqui, pela importação do arquivo, né? Como você já conhece outra tela, eu vou colocar o que? Vou dar primeiro um F2 para selecionar o tipo. Agora vai ser o tipo 17, que é o registro do inventário que nós vamos importar as informações. E aqui, como ainda não tem nenhum criado, o que eu vou fazer? Vou dar um F3 nesse campo. O sistema, quando você clica no campo, se der um F3, ele abre a seguinte tela do cadastro, referente à descrição, que é a configuração do formato. Vamos abrir aqui, ele vai direto para a tela de configuração do layout. Viram? Aqui já abriu. Nesse caso aqui eu vou dar um F2 novamente, registro de inventário. Aqui, como eu não tenho nenhuma sequência, eu vou criar uma sequência 1, né? Pode ser a 2, a 20, a 100, a que vocês quiserem. Como eu não tenho, eu vou criar um F7, modo inclusão. Aqui agora é importação do inventário. Ok, importação do inventário, nós vamos colocar o que? A posição no meu arquivo, ela está como 12. Essa posição vocês vão poder colocar 12 ou 99. As duas são no final do período, fica a critério de vocês. No caso do meu eu coloquei o 12. E o 12 no meu arquivo, ele começa com a coluna aqui embaixo, 189. Eu já sei que é duas casas, mas eu vou selecionar para continuar mostrando. Aqui no outro edito a opção Select, duas, ok? Então ele começa aqui na coluna 189 com duas casas. Eu vou vir no arquivo, a posição do inventário vai começar aqui e o tamanho máximo que ele vai conter é duas casas, certo? Posição é a coluna, o tamanho duas casas. Código do grupo aqui já é do item. Aqui agora vamos para o campo quantidade. Deixa eu confirmar aqui se é quantidade mesmo. Isso, exatamente, é quantidade. Nesse caso aqui, quantidade. Aqui já vocês vão ver aqui o valor quantidade, ok? Nesse caso, no meu outro edit aqui, a quantidade aqui, ó, vocês vão ver que tá tudo em cima do outro. Se aqui embaixo fosse maior, teria que começar por ele, certo? Ou se fosse para cá, teria que terminar para cá. Mas eu verifiquei aqui, tá tudo alinhado. Senão, se não tiver alinhado, também vai sofrer alterações no arquivo, vai alterar a estrutura do arquivo e o sistema não vai conseguir fazer toda a leitura, certo? Então vamos aqui, a quantidade no meu sistema começa na coluna 194, que é a posição dentro do sistema 194, coluna 194, certo? Então vamos vir aqui na 194, ok? E o tamanho, vamos selecionar o tamanho aqui no meu caso é seu 6 casas, né? Tamanho 6. Vamos voltar aqui dentro do sistema, colocar 6 casas. Agora o valor unitário aqui no Tredit, aqui ó, um bom exemplo. Vocês vão ver que aqui
ele começa acima e aqui tem mais casas do lado esquerdo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a maior casa. Dentro dessa maior casa, o sistema vai conseguir ler as outras casas e não vai faltar informação. Aí, ó, se eu começar a ler a partir da coluna 205, ele vai cortar os valores anteriores, que é o 3 e o 1. Daí o valor vai errado para o inventário de vocês. Então, eu vou selecionar aqui, ó, a partir da coluna. Vocês vão ver que o que muda é a linha. A coluna ela é a mesma. Então, vai começar na coluna 204. Vou voltar no sistema aqui. Valor unitário 204. E com esse valor unitário 204, eu vou colocar a quantidade, o tamanho no caso, né, do arquivo, quantidade de casas que ele vai usar. Nesse caso aqui, vamos pressionar o Shift, estou colocando a seta, né? Vocês podem selecionar com o mouse também, é o mesmo processo aqui, ó, eu vou vir selecionar com o mouse, né? A mesma coisa, mas eu estou usando aqui o teclado, pressionando Shift e selecionando, ok? Aqui, a quantidade de casas dentro do meu valor unitário vai ser 7. No arquivo de vocês podem ser um valor bem superior, ok? Mas no meu é 7. Então aqui no campo, valor unitário, eu vou colocar 7. Bom, meu arquivo, eu coloquei um arquivo bem básico, mas para vocês entenderem como funciona o processo de configuração e importação do arquivo do inventário para dentro do sistema Exact. Aqui já está ok. Aqui eu vou... Eu não lembro se a necessidade de importar, porque ele vai pegar de acordo com o arquivo, né? Mas eu vou informar isso aqui também, porque para ele pegar o mesmo arquivo, exatamente, tem que informar aqui, para ele pegar as informações do produto, senão ele não vai encontrar o produto, certo? Ele só vai importar e não vai ter produto, né? O que eu vou fazer então? Vamos aqui, voltar no 3D, código do grupo. Deixa eu abrir meu Excel, grupo, o código do meu grupo ele é o primeiro, que é o grupo tributado. Deixa eu voltar aqui. No campo tributado ele vai começar na coluna 1 com exatamente 9 casas, né? Coluna 1, 9 casas, certo? Aqui vamos ter o código do subgrupo. Nós vamos no 3D, que é o poder próprio, certo? Vamos confirmar aqui, poder próprio, né? Ok, então aqui no arquivo do 3D vai começar na coluna 51, certo? Eu vou aqui no sistema colocar a posição 51, que é a coluna, e o tamanho dela, que é a quantidade de casas, vamos selecionar aqui, ela vai exatamente com 13 casas. Então eu vou vir aqui no sistema e colocar 13 casas, e o que também é o código do item, né? Vamos pegar aqui o código do item aqui. O meu aqui, caso vai começar na coluna 94 com 2 casas, né? Eu já sei que é 2 casas, vou colocar 2 casas aqui. Deixa eu verificar, esqueci o nome. Coluna 94. 94 com 2 casas. Ok, deixa eu verificar se tem mais alguma informação. Não, aparentemente aqui essas informações no arquivo de vocês, se tiverem, vocês vão poder colocar essas informações, né? Mas no meu, coloquei mais o essencial para importação do inventário. Ok, arquivo pronto, configurado de acordo com o que está aqui. Essa parte já é as informações do inventário. Vamos salvar essa tela, vou dar um ESC. Aqui, como eu criei o código do inventário, importação do inventário, vou colocar aqui. Vou navegar até o meu disco local D. Eu vou procurar aqui onde que eu salvei meu arquivo. O inventário aqui, né? Vamos abrir e gerar. Pronto, arquivo importado, gerou um relatório de ocorrências, não apresentou nenhum erro, né? Eu vou simular um erro agora, só para vocês verificarem que tipo de erro o sistema vai apresentar, certo? Então vamos lá e conferir o inventário. Aqui a gente podemos vir em duas opções, aqui no próprio movimento, registro de inventário. Vou colocar no meu caso aqui a posição 12 que eu selecionei e eu vou confirmar. Aqui, se eu for dando um page down ou clicar nessa seta, vocês vão ver que importou as informações de acordo com o meu arquivo, ou clicando no livro do inventário, que já vai gerar o livro, posição 12. E aqui pronto, ok, produto, inventário, todo importado.
Bem simples a configuração. Agora, vamos ver aqui também no relatório, né, o mesmo processo, mas que já vocês vão ver direto no relatório. Relatório, inventário, registro de inventário. Aqui eu vou colocar a posição 12, de acordo com a preferência de vocês, e gerar. Aqui vocês vão ver relatório do livro de inventário. Ok? Aqui aparentemente é só isso, né? Eu coloquei produto para ser arquivo básico, importação rápida e configuração rápida. Agora eu vou simular um erro para vocês. O tipo de erro que apresenta, né? Porque muita gente tem dificuldade de importar e não consegue identificar o erro. Então vamos aqui novamente no importação do arquivo. Eu vou simular primeiro um cadastro de produto, depois importação do inventário. Então eu vou dar um F2 aqui, cadastro de produto, certo? Aqui configuração do formato, é o 1, né? Independente de vocês vão ter várias sequências, eu vou criar a sequência do meu arquivo, esse que é do arquivo que eu acabei de configurar. Vocês podem ter vários arquivos, vários modelos e deixarem salvo aqui, né? Essa informação deu porque eu não selecionei nada no campo. Então aqui, deixa eu selecionar, senão o sistema não vai deixar eu clicar lá. O D, descolocar o D. Aqui, inventário, certo? Agora eu posso clicar aqui, vou dar um F3, vai abrir a tela de configuração do layout, vou dar um F2, cadastro de produto, F2, o código que eu criei. Vou dar um F5, modo alteração. Bom, isso aqui é a configuração que nós fizemos, que eu fiz no caso agora. O que eu vou fazer? Por exemplo, código do grupo, certo? Por exemplo, se eu colocar uma posição errada, com a coluna errada, aqui no caso, posição, vamos por exemplo, posição 11, certo? Eu vou salvar o arquivo. Se eu for importar, o que o sistema vai criticar? Ele não vai achar essa posição. Aqui essa mensagem está dizendo o quê? Que ele tem o produto, certo? Mas está pedindo para sobrepor, né? Nesse caso, eu vou sobrepor aqui, ou vou colocar não. Tanto faz, o que tá de vocês. Aqui não deu nenhum erro, porque realmente pegou de acordo lá. Vou pegar uma estrutura que não vai encontrar. Aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Vou fazer exclusão dos produtos. Vou fazer uma chamada direta aqui. Produtos, né? Excluir produtos, cadastro de produtos, certo? Vou fazer a exclusão deles, geral, ok. Vamos aqui, produto, então F2, zerou. Agora o que eu vou fazer? Vamos lá novamente, importação do arquivo, 2, cadastro de produto, F3, F2, cadastro de produto 1, F5, o que eu vou alterar? Porque eu sei o que o sistema vai errar, por exemplo. Ele vai pegar pelo código. O código ele define que informação que o produto vai ter, né? Primeiro, então, eu vou alterar aqui só o código. Código do item. O que acontece? Eu vou alterar ele aqui. Por exemplo, vou colocar 94, vou colocar 92. Isso, 92. Vamos salvar. Ok, vou colocar um aqui, vou buscar meu arquivo, navegando no diretório, navegando aqui, importação do inventário, gerar. Aqui, foram encontrados erros no registro existente no arquivo, desejo importar os registros corretos. Se você colocar assim, igual eu informei no começo, né, ele vai importar só apenas os registros de comércio. Por exemplo, se vocês deixarem esse código, ele vai ignorar a linha 1, né, fica a critério de vocês, né. Eu poderia ter deixado, mas eu preferi não deixar, né? Se vocês quiserem, aquela mensagem o próprio sistema dá, importar só os registros corretos. Esse log de erro deu por quê? A linha 1, 2, são 8 linhas que eu tenho, ele não conseguiu encontrar o produto, tá vendo? Produto X, certo?
a mensagem início, o código do produto não foi informado. Por quê? Porque eu informei um campo, no caso aqui, um campo que não tem nada, que está vazio, entendeu? E nesse caso ele deu aquela mensagem. E para corrigir é só informar corretamente o campo, né? Que ele começa a fazer uma leitura. Entendeu? A maioria dos erros é isso, é a configuração do layout. O layout estando certo e bem configurado, o sistema não apresenta erro e o arquivo é importado 100%. Ok? Por aqui finalizamos mais uma videoaula, né, de importação do cadastro de produto e do registro de inventário e configuração dos layouts. Ok? No momento é só isso, gente. Tem um bom serviço para vocês.